continuar o nosso bate-papo sobre a questão das bênçãos e das maldições. E me parece, Hilário, que nesse momento vale a pena a gente enfocar um pouco mais na questão das bênçãos. Já que estamos aí com tanta dificuldade de ter o equilíbrio, nós temos o hábito, e infelizmente algumas famílias estão perdendo isso, do pai abençoar o filho, né, ou do filho chegar e pedir a sua bênção, pai, que são formas de se abençoar no nosso cotidiano. Qual que é o poder dessa bênção de pai para filho, entre entes queridos? Qual é o poder da oração sobre as bênçãos das nossas vidas? Fale um pouco para nós sobre isso, até para que nós possamos fazer uso dessas bênçãos e tornar a nossa vida mais saudável. Não há quem, eu particularmente, acho que a grande maioria deve concordar, não há quem não goste. Eu particularmente acho muito bonito esse hábito de um filho pedir a bênção para o pai, aquela coisa do pai muitas vezes ir no berço do filho antes de sair do trabalho e abençoá-lo, ainda o filho, adulto, criança, jovem, esteja dormindo, mas são questões ainda que demonstram o exercício do hábito, para a redundância, mas o exercício de manter, de exercitar o sentimento, as vinculações de sentimento. O que isso significa? Toda vez que eu, como pai, como mãe, como irmão, como familiar, como amigo, direciono o meu pensamento a uma manifestação singela que seja, mas que seja algo sincero, que eu emano para aquele que eu estimo, estaremos aí mantendo e reforçando os elos entre os indivíduos. E nesse processo familiar é o primeiro treinamento para o espírito para um processo de fraternidade mundial, fraternidade coletiva. A família é esse processo de exercitar um amor familiar para que esse processo, esse exercício vá se expandindo. Para aprender a amar. Exatamente. A família é um laboratório para o amor. A gente ainda tem dificuldade muitas vezes de se entender com pai, mãe, irmão. A gente ainda mistura muitos sentimentos de rancor, de mágoa, muitas vezes de ódio. Então a família, e a pergunta é, como é que eu estaria pronto para amar a humanidade se eu ainda tenho dificuldade de amar no meu próprio seio do lar, no meu próprio seio familiar? Então a família é isso. E nessas relações pai, mãe, filhos, que muitas vezes adultos ainda chegam e pedem a bênção, isso para mim é uma das maiores demonstrações de carinho e respeito. E de cultivo desse amor, que não pode, e por ser amor, cessará jamais. Mas é importante que a gente cultive, e há coisas que não deveriam se perder com o tempo. Há coisas que, na minha opinião, não se tornam ultrapassadas jamais. E no que diz respeito ao amor e à manifestação do amor, não há nada de antiquado, não há nada de moderno. O amor é o amor. O amor não precisa de acessório, não precisa de rotulação. O amor não precisa sequer de conceito. Porque o amor é uma força ilimitada. Quando nós tentamos conceituá-lo, nós estamos limitando o que é infinito. Então a nossa ainda dificuldade como espíritos ainda que misturam instintos, a inteligência ainda pouco educada, esses processos de trabalhar o bom pensamento em direção ao filho, que o abençoa antes de sair, em direção ao pai, que recebe do filho o pedido de bênção, são processos ainda de bênçãos verdadeiras, eficazes. Porque a bênção, quando ela tem como fonte um sentimento amoroso... E puro, né? E puro, e sincero... É poderosa, né? É poderosa. Porque o amor é a força propulsora e modificadora do universo. Nós estamos tentando entendê-lo, para tentar cada vez mais realizá-lo. Então, Hilário, trazendo assim para o nosso processo educacional, né, como você falou que as convivências são difíceis, a bênção através de uma prece enquanto o filho ainda está dormindo, ou a bênção no momento de uma despedida que está saindo para a escola ou para o trabalho, seria uma forma poderosa e uma ferramenta no processo educacional. Porque no momento em que eu estou vibrando positivamente pelo meu filho, eu estou passando essa energia do amor para ele.
Então, talvez isso seja muito mais poderoso do que 1000 conselhos ou 2 horas de fala. Eu acho que em nenhum momento, eu acho que uma coisa nas responsabilidades educacionais de pai e mãe, cada qual terá que ter e aprimorar o seu feeling, né? Sim. Para saber quando falar, quando agir, quando dizer não, quando ser mais firme, quando ser mais sentimental, quando ser mais doce, mais flexível. Todavia, em muitos momentos, o silêncio, em que pese a ausência física, pela ausência de som, mas a voz do coração, ela sempre propiciará alguma realização positiva. Principalmente nos momentos onde a emoção está muito exacerbada. Exatamente. E não tem o que se falar nesse momento. Isso. É a bênção, é a prece que vai ser eficaz. Em momentos de pais e filhos discutindo, se o pai muitas vezes perceber que naquele momento já é hora de silenciar e de mentalmente estabelecer um processo de oração e de abençoar, isso, pedindo calma para si, porque os momentos muitas vezes são tensos, calma para si, proteção para a família, para que eles tenham o entendimento, pedindo ao alto, pedis e obtereis. A gente não tem que pedir um carro, uma casa, um novo carro, mas a gente tem que pedir auxílio, porque nós estamos aqui num processo trabalhoso para progredir. E muitas vezes a gente precisa de auxílio, a gente precisa de conselho, a gente precisa de proteção, a gente precisa de um lar imantado, de bons espíritos protegendo, auxiliando aqueles familiares, para que futuramente a gente possa estabelecer um processo de entrelaçamento amoroso verdadeiro, capaz de modificar as estruturas, as dificuldades existentes entre o espírito do pai, hoje na condição de pai, e o espírito do filho, hoje na condição de filho, que numa existência anterior puderam ter sido algozes, inimigos mortais, e que agora são convidados ao reajustamento, porque toda criatura é convidada ao reajustamento. Por meio do quê? Do amor. Não há outro caminho. E o Cristo, mais uma vez, como referencial básico para toda criatura, referencial básico de como proceder, um roteiro prático de como agir perante a humanidade, perante si, perante os familiares, é essa informação clara e precisa de como agir. Na condição de pai, na condição de empresário, na condição de trabalhador, na condição de criminoso, na condição em que estiver o espírito necessitando de reajustamento. E ninguém na terra é órfão de pai. Ninguém na terra, nenhuma criatura é órfã de roteiro de informação. Nós temos um referencial. Cedo ou tarde, esse referencial, mesmo quando nos rebelamos em relação à vida, irá aparecer, irá surgir, seja através dos processos dolorosos. Mas, independentemente do contexto desse processo, da forma que ele se apresenta, é um processo nos convidando ao reajustamento. Progredir sempre. As nossas condições materiais, físicas, as nossas condições intelectuais, tudo são acessórios da vida, com um objetivo único, fazer progredir o espírito. Então, a pobreza é um acessório para progredir o espírito. A riqueza é um acessório, uma ferramenta para progredir o espírito. A beleza, a saúde, a deficiência, tudo são acessórios para quê? Fazer progredir o espírito. Inclusive os conflitos, né? Porque uma coisa que me ocorreu são as experiências profissionais. Quantos conflitos que nós enfrentamos, que faz parte de uma convivência profissional. Nossa. Então, já pensou se nós conseguíssemos usar a bênção nessas situações? O momento da prece, do silenciar no momento onde os ânimos estão exaltados, que a ansiedade toma conta de uma discussão. As pessoas querem agir muito mais instintivamente do que racionalmente. E se usarmos a prece, esse pensamento elevado, para o outro se acalmar, para o outro conseguir analisar e agir e sair da reação instintiva. Isso. Momentos em que a gente está sendo atacado. Se a gente puder lembrar, como agiria Jesus nessa hora? Será que ele sairia por aí dando murro? Será que ele sairia xingando? Como ele agiria? Se a gente tivesse essa lembrança, esse insight, a gente vai começar a racionalizar para educar o sentimento, educar os instintos e se portar de uma forma pensada, elaborada, e agir e não reagir. Exato. E
E o mais interessante, né, Hilário, que é uma ferramenta poderosa e silenciosa que nós temos na nossa mão e que podemos usar para transformar os nossos ambientes mais harmônicos, mais pacificadores. Nós podemos nos tornar grandes manipuladores do bem. Do fluido do bem. Do bem. A manipulação ela ganhou um aspecto pejorativo. Mas a manipulação é uma expressão neutra. Claro. Nós damos a força positiva ou negativa dependendo da escolha que fizermos, do então, bom ou mau uso. Por que não usar a bênção Exatamente. como uma ferramenta de manipular os fluidos de ambientes agitados, de ambientes hostis, seja em casa, no trabalho, no trânsito, por exemplo? Exato. Quando você presencia duas pessoas, né, se degladiando em pleno trânsito, né, o que fazer nessa situação? Abençoar, emitir pensamentos positivos. E aí a gente não pode esquecer nunca de que somos seres inteligentes. E a gente vai adquirindo a capacidade de perceber como agir. Porque o indivíduo não pode perder a medida e não é um processo piegas, né? Ou seja, estou numa discussão lá no meu local de trabalho, a pessoa está me agredindo, eu digo, não, agora vou ficar de joelho e vou rezar. Não é. É aquilo que tu bem colocaste, o silêncio. A gente pode continuar dando ouvido à pessoa, numa postura de respeito. Mas sem entrar na sintonia. Exatamente. A gente tem que começar um processo mental de preservação, tentando pensar bem dela, tentando amainar os nossos sentimentos, muitas vezes vis, daquela coisa instintiva, tentar devolver. Até porque se o sentimento está 1000 por hora, eu não consigo elaborar a solução. Exatamente. Eu fico no problema. E a vida nos pede solução, nos pede progresso, evolução. Nós temos que ser a estação terminal do mal. Isso é um exercício. Não é fácil. Ninguém aqui consegue isso com toda tranquilidade. É um exercício. Só que Jesus trouxe os ensinamentos de uma forma tão clara. É simples, é só aplicar na nossa vida, na nossa rotina. A grande dificuldade é a nossa rebeldia, a nossa dificuldade de deixar muitas coisas que são do terra a terra, que a gente já está acostumado, as nossas vantagens. E é uma desatenção mesmo, né, Hilário? Também, sem Somos dúvida. desatentos e esquecemos de usar esse recurso, como o da bênção que nós falamos, de o pai abençoar um filho. Isso, poxa, mentalmente. Muitas vezes o adolescente, para com essa conversa, que coisa antiquada. Mas é por causa disso o pai precisa parar de fazer? Ele pode fazer em silêncio. Claro. Você vai com Deus, meu filho. Deus te abençoe. O filho não precisa nem ouvir, mas a bênção chega. Porque entre o elo de sentimento amoroso de pai para filho, quem ousaria dizer que não produzirá efeitos positivos? Esse fluido é poderoso. Bom, Hilário, que pena, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tomo a liberdade de sugerir esse livro para os nossos telespectadores. Pode ser. Você precisa ler esse livro. O título é Lições para a Felicidade. E vários assuntos são abordados aqui dentro de uma ótica da doutrina espírita, inspirados pelo nosso espírito, né, que nos traz muitos ensinamentos, Joana de Ângeles, psicografado através do Divaldo Franco. E se você quiser adquirir esse livro, é muito simples, né? Pode ser pelo site, na nossa livraria, mas enfim, são conhecimentos que vale a pena você adquirir. Muito obrigada pela sua presença aqui nos ouvindo e esperamos que todas essas reflexões contribuam para que você seja mais feliz e que sua vida seja muito abençoada.